Olá, eu sou o professor Rogério. Então, nas últimas aulas, né, aqui nós estamos falando sobre os governos totalitários. Então, como é que esses governos totalitários eles foram, né, resultados, né, da Primeira Guerra Mundial e também dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Então, no último vídeo nós falamos sobre o fascismo, o nazismo e a Guerra Civil Espanhola. Então, nesse sentido todo, né, aquele vídeo foi de uma hora, então ali eu coloquei todos os aspectos, né, que deram origem, né, a esses movimentos mais autoritários, né, como também nós vamos ver que o stalinismo será um movimento, né, totalitário. Bem, então, logo para início de conversa, né? Então, a maior parte desses movimentos, então, o fascismo e o nazismo, ele tinha um inimigo em comum. Tanto é que uma das características que faziam com que eles se tornassem um movimento praticamente irmãos é exatamente esse inimigo em comum. Então, esse inimigo em comum, ele ganhava o nome de comunismo, né, ou de socialismo. Bem, então, eu acredito que até aqui, né, poucos de vocês tiveram assim, acesso, né, a saber qual a diferença entre comunismo, socialismo e anarquismo, né, mas é sempre bom a gente estar frisando um pouquinho aqui, né, para lançar luz, né, sobre esses temas, né, porque não adianta nada você ser contra, mas você não saber o que é. Também não adianta você ser a favor e não saber do que é. Bem, então, né, então, como nós estudamos durante a Revolução Russa, então, a segunda parte da Revolução Russa, que foi quando os bolcheviques chegaram ao poder, então, um desses líderes bolcheviques era o Lenin. Então, o Lenin, ele tinha dentro da sua visão de mundo e dentro da sua concepção, né, da construção da sua base ideológica, ele tinha duas correntes de pensamento que ele trabalhava muito bem. A questão que era ali, da visão hegeliana, né, e também nós tínhamos o marxismo. Então, da dialética, né, hegeliana, onde existia a transição de um modelo econômico para outro, né, e o marxismo, o materialismo histórico, onde a história ela ia se transformando com os meios de produção. Então, dependendo da atividade econômica que cada período da história ela iria produzindo, nós teríamos as mudanças, né, dentro desse contexto histórico. E também, né, a questão da luta de classe. Então, a questão do antagonismo, né, que vai gerar essa luta de classe. Então, no caso, ele vai dizer, né, que durante a Revolução Francesa, que é um ápice, né, desse antagonismo, né, então da tese e antíase. Então, no caso, quem era a tese? Era a monarquia. Então, a monarquia estava no poder. Qual era a antíase? A burguesia. Então, na França, a Revolução Francesa ela foi liderada pela burguesia e essa burguesia ela vai tomar o poder, se tornando, né, na questão produto dessa luta de classe, no ponto. A nobreza vai perder espaço e a burguesia vai se tornar a classe dominante. Só que para o Karl Marx, quando surge uma tese nova, no caso, a burguesia, vai surgir uma nova antíase, e essa nova antítese se chama proletariado, né, que foi o fruto, né, da Revolução Francesa, né, na França, depois, né, em outros países, foi o auge do capitalismo, né, então o capitalismo industrial. Então, quando houve esse auge do capitalismo industrial, é quando surge o proletariado. E qual foi a marca desse proletariado? Buscar, como a burguesia durante a Revolução Industrial, o poder, fazer parte do poder. Como a gente viu, né, no vídeo sobre Revolução Russa, então na Rússia, que já estava passando por vários problemas, né, desde o final do século XIX até o começo do século XX, né, então a burguesia ela também queria, né, de uma certa forma ou de outra, limitar os poderes, né, do czar, né, do monarca russo. Ah, mas a Rússia, a gente já não tinha passado pela Revolução Industrial, ou pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa? Sim, só que na França ela aconteceu de uma forma. Na Rússia, em pleno século XX, a Rússia ainda era um país muito atrasado, muito arcaico, né? Então, no caso, a maior parte dos trabalhadores rurais, eles ainda viviam no sistema de servidão, então eles estavam ligados a um pequeno pedaço de terra e ali ele vivia durante muito tempo.
e a questão do analfabetismo era algo, né, muito presente na sociedade russa, né? Tanto é que a gente viu também que durante o governo do Alexandre II, né, houve uma tentativa de reforma do ensino universitário. Então, e também, né, a questão da reforma agrária. Só que, né, a, a aristocracia russa, vendo que ela seria prejudicada, essa aristocracia, ela vai, né, se unir né, ela vai se unir e vai combater o inimigo em comum. Tanto é, né, que é nesse contexto, né, que o Alexandre II ele é morto. Mas o porquê que eu estou falando isso aqui para vocês antes de falar sobre Joseph Stalin? Bem, então, porque quando nós falamos em Stalin, o Stalin é fruto desse contexto todo. Né? Então, no caso, o sucessor, o Alexandre III, né, ele vai mudar, assim, ele vai criar uma nova reforma dentro do que foi feito pelo Alexandre II, e ele vai retroceder, né, ele vai voltar a alguns elementos que era praticado antes desse período. Então, com isso, né, o Alexandre III, ele vai dar início, né, ao processo, né, de restauração do antigo modelo. Então, com isso, os estudantes universitários, entre outros, vão começar a ser perseguidos. Tanto é que o Lenin, ele é expulso, né, da Rússia, e ele vai para, né, a Alemanha, e quando ele vai para a Alemanha, ele começa a ter contato com as obras, né, marxistas. E isso é um ponto muito importante, né, para nós compreendermos esse cenário social e político até então. Bem, então, aonde entra Stalin? Né? Então, a gente vai dar, né, início aqui. Bem, então, com a Revolução Russa, né, então, o Stalin ele era um membro do Partido Comunista, né, que era o partido que vai, né, de uma certa forma ou de outra, dominar a Rússia. Né? Então, a Rússia ela vai ter, né, um papel fundamental dentro desse cenário. E assim, então, no caso, o Stalin vai fazer parte do partido e, né, o Lenin, no final, né, do segundo período de revolução, o Lenin morre. E quando o Lenin morre, né, fica uma luta ideológica, como a gente já falou, entre o Trotsky e, né, o Joseph Stalin. Então, no caso, o Stalin ele era a favor de uma revolução nacionalista. Então, ele pensava o seguinte: primeiro se resolve as questões internas da União Soviética, né, da Rússia, para depois expandir a revolução para outros países. Já, né, o Trotsky não. O Trotsky ele acreditava que a revolução ela deveria ser contínua, ela deveria continuar os seus efeitos. E isso, né, vai fazer com que, né, o Stalin ele chegue ao poder, e quando o Stalin chega ao poder, né, ele vai implementar, né, o que nós chamamos, né, nós vamos dar início aqui, de stalinismo, ou comunismo de Estado. Bem, gente, então, né, então essa imagem aqui ela já diz tudo, né? Então, o Stalin ele vai se tornar um governante total da União Soviética, né? Então, ele vai iniciar um governo mão de ferro. Então, ele vai começar, né, a dominar todos os sentidos, né, da União Soviética dentro daquele contexto. Né? Então, nós vamos dar continuidade aqui. Bem, então, quem foi, né, o Stalin, né, de uma certa forma ou de outra? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a vida dele. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da sua contextualização. Bem, então, o Stalin, ele se designa, né? Então, ele vai se destinar. Né? Então, o stalinismo, ele se destina ao período em que o poder político na antiga União Soviética foi exercido por Joseph Stalin. Então, o stalinismo não chega a ser uma teoria, uma vez que não articula de forma sistemática ou original determinados conceitos e princípios. Então, o termo stalinismo é utilizado na maioria das vezes como essencialmente o domínio absoluto de uma dada liderança, a qual dispõe os meios por intermédio dos quais estabelece como verdade sua interpretação particular do marxismo, do qual se arvora, né,
a condição de um único e legítimo intérprete. Nesse sentido, o stalinismo reproduz e alimenta uma estrutura de pensamento único. Então, no caso do stalinismo, quando ele chega ao poder, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai combater o seu inimigo. Quem era esse inimigo? No caso, né, dentro da União Soviética, o Trotsky. Porque quando o Lenin ele morre, né, fica uma disputa dentro do partido. Quem seria o sucessor do Lenin? Então, nesse caso aí, né, então, o Lenin, né, ele não deixa o seu sucessor, e com isso fica aquela luta ideológica entre, né, o Trotsky e o Stalin. Então, o Stalin, quando ele chega ao poder, então, quando ele consegue exilar o Trotsky, ele vai impor a sua visão de socialismo. Então, no caso, né, é uma visão única, não abrindo brechas para outras interpretações. Então, esse é o maior problema do stalinismo que eu vejo. É uma forma de impor uma verdade absoluta, né? Uma verdade onde não abre possibilidade de transformação, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bem, então, né, algumas correntes, né, principalmente anti-trotskista, acreditavam que o termo foi criado pelo crítico Leon Trotsky, né, para dividir o movimento comunista de forma, né, de derrubá-lo através de temas que atacavam as dificuldades da sociedade soviética né, nos primeiros anos da implementação do socialismo naquele país. Bem, usando-se também das mínimas divergências entre Lenin e os outros partidários para lançar os adeptos contra Stalin. Por isso, os adversários trotskistas, né, não aceitam a denominação stalinismo, mas sim de marxismo, né? Então ele afirma serem marxistas-leninistas. Então, no caso, nós temos essas duas correntes. Então, qual era a visão, né, do Trotsky aí? Era dividir o partido. Era fazer com que o partido ele seguisse uma linha mais voltada, né, principalmente a resolver os problemas sociais que estava presente dentro da Rússia, né, ali no início da formação da União Soviética. Então, nesse caso, a denominação de stalinismo ela surge como uma visão de querer, né, de uma certa forma ou de outra, menosprezar os seguidores de Stalin. Né? Então, no caso, os stalinistas preferem ser chamados de marxistas-leninistas. É uma forma, né, de uma certa forma de que nós pensamos o seguinte: o Stalin ele não criou uma nova corrente de marxismo dentro desse cenário. Ele simplesmente ele continuou uma visão de marxista, né, que era predominantemente, né, uma visão de Lenin. Então, para o marxista, né, para os marxistas leninistas, o termo é vazio de significado ideológico, porém pode se referir ao socialismo se preparando para se defender sobre as condições do cerco imperialista. Então, no caso, né, para o Stalin era necessário se proteger no primeiro momento. Então, criar condições para a sobrevivência, né, do marxismo dentro da União Soviética. Enquanto isso, o Trotsky ele acreditava numa revolução contínua. Então, expandir a revolução para cada vez mais longe, né? Então, fazer com que o mundo se tornasse um mundo socialista. Bem, então, essa divergência, né, vai levar à ruptura entre esses dois líderes. Bem, então as características. Então, os regimes classificados com termos stalinista, seja sobre a conotação pejorativa, né, pelos críticos, ou o contrário, né, então laudatório pelos admiradores, apresentam determinadas características em comum com relação ao modo de conduzir, assim, a chamada construção do socialismo e principalmente a segurança do Estado, embora não seja necessariamente todos adotados simultaneamente. Então, seus aspectos comuns do stalinismo, entre outros. Então, no caso, né, quais são esses aspectos? Então, o que vai fazer o stalinismo? Ele teve essa conotação, né, essa força, né, dentro da formação da União Soviética, deixando de lado os críticos, né, então começando a atacar os críticos e ganhar cada vez mais seguidores. Bem, então, no caso, né, a primeira coisa que nós temos que ver, então, a questão da ditadura burocrática do regime e do partido único. Então, no caso, nós teríamos apenas um partido para comandar o país. Qual era esse partido? O Partido Comunista Soviético. Né? Então, esse é um ponto também importante. Não há abertura para outras visões políticas.
vem a centralização do processo da tomada de decisão no núcleo dos dirigentes do partido. Então, as ações estatais, né, seriam tomadas por esses membros, né, pela cúpula do partido. Então, a burocratização do aparelho estatal. Então, criar uma sequência de regras, né, então uma burocracia para que o Estado seja organizado. Então, a completa eliminação de qualquer forma de oposição. Então, todos os opositores deveriam ser perseguidos com mãos de ferro, e principalmente, né, a questão de ser colocados como inimigo da pátria. Então, o culto à personalidade dos líderes e do partido e do Estado. Né? Então, a questão de honrar esses líderes, né, criando com que eles sejam heróis. Então, a intensa presença da propaganda estatal, né, exacerbando o nacionalismo. Então, gerar, né, no caso, usar a máquina do Estado, né, então, os recursos, entre outros elementos, né, para se criar a imagem desse líder perfeito, uma propaganda desse governante e desse sistema. Bem, então, censurar a comunicação e a expressão, né? Então, censura, a liberdade de expressão, ela acaba. Né? Então, no caso, né, controlar os meios de comunicação. Isso também vai ganhar o nome de cortina de ferro. Então, no caso, nenhuma informação de fora entra e nenhuma informação de dentro sai. Então, a perseguição da religião e da igreja estabelecida. Então, ver o ateísmo, né, o marxismo-leninista. Então, nesse caso aí, é um ponto importante. Né? Então, no caso, o Lenin, né, ele acreditava, né, que a religião era um problema, né, para a consolidação do Estado. Então, nesse caso, qual era a proposta de Lenin? Era separar o Estado da Igreja. Só que, né, de uma certa forma ou de outra, né, quando o Stalin chega ao poder, ele começa a promover, numa certa forma ou de outra, a desapropriação das propriedades da Igreja e promover a reforma agrária, distribuir as terras aos camponeses. E no caso aí, né, tanto é que o Marx ele diz bem claro na sua obra que a religião é o ópio do povo. Ele não está falando exatamente da igreja, né, da igreja católica, da igreja ortodoxa, que no caso da Rússia. Na verdade, ele vai colocar o seguinte, que a igreja ela deve ser, né, de uma certa forma ou de outra, afastada da política. Então, a igreja tomando conta dos seus fiéis, né? Então, no caso, tomando conta da espiritualidade, enquanto isso o Estado toma conta de administrar o Estado. Nada além do que Jesus também já disse, né, na questão, né, dê a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Então, no caso, Deus tomaria conta dos fiéis, e quanto isso, César, o governante, tomaria conta do Estado. Então, isso é um ponto importante também levado em consideração. Bem, a coletivação obrigatória dos meios de produção agrícola e industrial. Então, no caso, todos os meios de produção seriam coletivos, né? Então, as terras seriam coletivas, seriam dominadas pelo Estado. Então, os trabalhadores iriam produzir naquelas terras e o governo iria distribuir essa riqueza. Qual é o maior problema disso aí? É que no ideário, então, na teoria, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, arco-íris, unicórnio, aquela coisa toda. Mas na prática é diferente, né? Então nós temos que levar em consideração isso também. A militarização da sociedade e dos quadros políticos, né? Dos quadros do partido. Então era necessário se militarizar a população, né? Principalmente os bolcheviques, né? Para quê? Por que houve essa necessidade? Bem, então, nos primeiros anos da União Soviética, a União Soviética a União Soviética se forma no período denominado de Guerra Civil. Então, a guerra entre o Exército Branco contra o Exército Vermelho. E isso vai fazer com que haja, né, dentro da União Soviética, a necessidade de defender a revolução. Então, como é que eles vão fazer isso? Militarizando, né, o partido, de uma certa forma ou de outra, para impedir o avanço do Exército Branco, que era, né, apoiado pela nobreza, pela aristocracia e também, né, no caso, pelos mencheviques. Né? E isso vai fazer com que era necessário, né, ter o Exército Vermelho formado. Bem,
Mas o que acontece? Isso deveria ser, depois do período da Guerra Civil, deveria ser diluído. Fato que não foi, né, por vários motivos. Primeiro, a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E segundo, né, depois a Guerra Fria. Né? Então, sempre como qualquer marca, né, de um governo totalitário. O que isso quer dizer? Um inimigo perpétuo. Então, sempre há um inimigo contra o regime vigente. Então, isso é um ponto importante de nós estarmos frisando. Ah, mas você é contra o socialismo? Não, só estou contando o que está acontecendo. Aí cada um vai ter a sua divergência dentro desse cenário. Ah, você é comunista porque você está defendendo. Não, assim, o fato é esse. Aí quem vai determinar se está certo ou se está errado é a história, né, que são os acontecimentos em si. O que vai acontecer depois disso? É sempre bom frisar isso. A história é a juíza, né, dos homens. Então, a história que vai dar o seu veredito. Né? Então, vamos dar continuidade aqui. Bem, então, a teoria do poder total. Então, o termo utilizado em países, né, da antiga União Soviética para designar o stalinismo, em que continuou sendo usado por aqueles que o apoiaram, né, a política de Stalin, é simplesmente o marxismo-leninista. Então, tal como se designava oficialmente a doutrina revolucionária na União Soviética. Entre aqueles que professavam marxismo ou leninismo, há muitos que enxergam o stalinismo como uma, né, perversão, né, desta ideologia. Então, dentro de uma corrente de marxismo, né, então o marxismo ele não é único, é um ponto que nós temos que levar em consideração. Cada estudioso ele vai ler a obra de Marx, né, então ele vai pegar lá desde o Hegel, né, passando por Marx, pelo Engels e por aí vai, por vários outros pensadores marxistas, e nós teremos várias interpretações de Marx, né, várias correntes marxistas. Então, para os marxistas mais ortodoxos, né, para aqueles que bebem lá da fonte do Capital, do Manifesto Comunista, da ideologia alemã, entre outras coisas, o stalinismo ela é uma perversão do modelo ideológico, porque ele vai contra alguns ideais do seu princípio ideológico. Tanto é que Trotsky ele rompe com Stalin. Né? Então, os trotskistas, né, os trotskistas, né, em particular, são, né, virulamente, né, anti-stalinistas. Então, considerando Stalin como um contra-revolucionário que utilizava Marx como pretexto para pretensão políticas pessoais. Então, no sentido contrário do partido de Stalin, né, pensam o mesmo sobre Trotsky. Então, no caso, existe essa briga ideológica entre trotskistas e stalinistas. No caso, né, de marxistas trotskistas e marxistas leninistas. Né? Então, dentro desse princípio, as duas correntes vão, né, de uma certa forma ou de outra, se degladiar dentro desse cenário criado naquilo que nós podemos chamar de teoria do poder total, né, que nós vamos falar um pouquinho mais. Bem, então, antes da morte de Lenin, por indicação deste, né, que né, Stalin foi, né, nomeado secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Então, após a morte de Lenin em 1924, Stalin foi escolhido como a máxima autoridade do partido. Então, na União Soviética, enfatizou-se o fato de que Trotsky não entrou para o Partido Bolchevique até 1917, afirmando que não acreditava realmente nas contribuições de Lenin, né, como a necessidade de um partido de vanguarda, a lei, né, de desenvolvimento desigual e combinado, então, em que Lenin sempre foi especialista crítico de Trotsky, então, ao qual chamou de Judas Trotsky, né, entre diversas vezes. Então, por outro lado, conhece-se a carta de que Lenin, em que ele expressa preocupação quanto uma possível concentração de poder nas mãos de Stalin após a sua morte. Então, de 1917 a 1924, Lenin, Trotsky e Stalin frequentemente apareceram juntos, mas de fato suas diferenças nunca foram realmente, né, resolvidas. Então, as divergências entre Stalin e Trotsky. Né? Então, nós temos todas essas visões e esses problemas dentro dessa realidade. No caso, o Lenin, né, ele também vê um problema muito sério na concentração de poderes, né, na mão de Stalin.
E isso, né, de uma certa forma ou de outra, né, o Trotsky, né, e o Stalin, eles vão começar a competir, né, ali para ver quem seria o sucessor de Lenin, né, após a sua morte, né? Então, no caso, o que vai acontecer em 1924, durante, né, a última fase da Revolução, né? Então, no finalzinho da Guerra Civil. Então, nesse cenário, então, a luta entre Trotsky e Stalin, que se seguiu até a morte de Lenin, então, primeiro tirou a importância do papel dos trabalhadores dos países capitalistas e avançados, né? Então, por exemplo, expôs uma série de teses que consideravam que a classe trabalhadora nos Estados Unidos era uma aristocracia operária, né? Então, aburguesada, né? Pois considerava que o estado de bem-estar dos países capitalistas e sua política imperialista dificultavam o surgimento de tensões revolucionárias. Mesmo assim, Stalin tinha diferenças com Trotsky em relação ao papel dos camponeses, enquanto o secretário-geral defendia uma aliança de proletariados do campo e da cidade, no espírito dos bolcheviques, Trotsky, né, considerava que o tipo de aliança historicamente defendida por Lenin era contra-revolucionário por dar papel predominante, né, preponderante, né, à política dos camponeses, considerando pelo marxismo como um conjunto heterogêneo, né, de setores sociais, entre os quais burgueses, né, burgueses, pequenos burgueses e proletários rurais. Então, né, então à frente do operário. Então, qual a diferença entre eles, né? Então, dentro do contexto, desde quando houve a primeira constituinte, né, então a primeira tentativa, né, de se pensar a União Soviética, então os mencheviques, né, que era o grupo mais conservador, que eles pretendiam chegar ao poder pelo lado das eleições, então eles acreditavam que as contradições do capitalismo iria levar à conscientização do operário, e quando houvesse essa conscientização, o partido iria chegar ao poder. Já os bolcheviques, eles acreditavam numa revolução. Então, só a partir da revolução que existiria a chegada do poder do proletariado. Só que a teoria de Marx, ele diz o seguinte, que o proletário, ele é o trabalhador fabril. Então, ele é o trabalhador das fábricas e não o trabalhador do campo. Então, dentro desse cenário todo, né, então, dentro dessa realidade toda, né, então, quando o Marx, ou quando né, no caso, o Stalin, ele vê que a aliança entre trabalhadores do campo e trabalhadores rurais era algo benéfico. O Trotsky, ele acreditava que isso teria vários problemas, porque esses grupos, eles não são homogêneos, eles são heterogêneos. Então, o que isso quer dizer? Tem várias particularidades dentro deles. Então, no caso, existe dentro do proletário das cidades também, nós temos vários pequenos movimentos, e né, no proletariado do campo também há essas várias pequenas classes, e isso dificulta a unificação desses grupos, né, e principalmente sobre o princípio comum. Qual era esse princípio comum? Né, no caso, a revolução. E isso seria um problema para eles. E no caso, né, eles começam também a atacar a forma, né, como o proletariado de outros países, como os Estados Unidos, né, eles seguiriam, né, porque no caso, como eles tinham uma vida, né, muito mais voltada ao consumo, então eles perderam aquela essência de luta, né, para os seus direitos. Então, para o Lenin, né, para o Trotsky, para o Stalin, isso era um fato incomum, mas, né, que não levaria a essa divergência dentro da União Soviética. Bem, então aqui, né, nós temos um grafite, né, bem interessante do Trotsky, né, e como é que ele é tratado hoje, né, ele é uma figura, né, principalmente no mundo ocidental, muito assim desconhecida, né, mas ele teve esse papel fundamental, né, nesse contexto. Bem, então, embora o Stalin não seja, né, costumeiramente reconhecido por uma teoria, ele publicou sob sua autoria inúmeros livros em linguagem compreensível para as massas trabalhadoras. O caráter simplista e endurecido do seu sistema, entretanto, foi rejeitado pelos mais proeminentes intelectuais marxistas do mundo.
Então, no caso, o Stalin, né, ele não entra na história como um dos intelectuais marxistas, mas a sua obra ela tinha como principal alvo o povo, né? Tanto é que depois, né, né, quando ele chega ao poder, que começa a se usar a propaganda para aproximá-lo de uma visão mais próxima à população. Então, propaganda dele segurando crianças, entre outras coisas, como qualquer político ele realiza. E principalmente uma propaganda exaltando os símbolos nacionais e a figura, né, do líder supremo. Qual era esse líder supremo? Né, o Joseph Stalin. Então, a política econômica. Então, o Stalin deu ênfase ao desenvolvimento do sistema econômico da União Soviética durante os anos de 20 e os anos de 30. Então, uma série de planos quinquenais tornou-se possível o desenvolvimento acelerado de sua economia. Avanços se observaram em alguns setores, especialmente no ferro e no aço. Então, por causa né, do prestígio e da influência revolucionária russa, muitos países que, durante o século XX, buscaram um modelo alternativo ao sistema de mercado, seguiram os países, né, os passos da União Soviética, tanto na política como economicamente. Então, no caso, né, alguns estudiosos, né, principalmente americanos, entre outros, começam a ir para a União Soviética para ver qual é o segredo, né, desse avanço econômico. E nós vamos ver que não é nada assim, de uma certa forma ou de outra, não é tão positivo assim. Então, porque não houve apenas avanços positivos, mas sim também vários atos, né, que vão, de uma certa forma ou de outra, né, colaborar para algumas interpretações, né, erradas, né, da maior parte do socialismo. Então, massificando todo o socialismo, como o que foi realizado na União Soviética durante o governo do Stalin. Bem, então, para nós continuarmos aqui. Então, alguns historiadores encontraram paralelamente entre o sistema stalinista e a política econômica do czar Pedro o Grande. Ambos queriam que a Rússia alcançasse os Estados europeus ocidentais. Então, outros comparam Stalin com Ivan IV, né, por causa das ações, né, repressivas do stalinismo, né, então perpetrada pelo aparato político do Estado, né, pela temida KGB. Então, uma extensão da cultura política autoritária dominante que originou a Rússia czarista. Então, no caso, finalmente, tanto Stalin quanto alguns anticomunistas consideraram que existe, né, uma linha de continuidade direta entre o pensamento de Lenin e de Stalin. Então, no caso, algumas coisas que nós devemos levar em consideração, que mesmo com todos esses avanços, alguns estudiosos acreditam, né, que a política stalinista ela era muito próxima da política czarista, principalmente por conta do controle do Estado. Então, no caso, que nós vemos, né, uma manifestação a favor do Stalin. Então, criando o mito, né, do herói, né, o mito do estadista. E isso é um ponto, né, que vai, de uma certa forma ou de outra, né, criar esse sistema. E para se manter no poder durante tanto tempo, né, porque ele vai chegar ao poder em 24 e ele só vai sair do poder em sua morte em 53. Então, isso vai fazer com que o Stalin, né, ele use forças repressivas como a polícia política chamada de KGB. Então, a KGB vai começar a perseguir os seus opositores. Então, isso vai fazer com que, né, houvesse, né, um estado de terror dentro da União Soviética também. Muito parecido do que aconteceu, né, durante o terror jacobino, durante a Revolução Francesa. Né? Dá para criar um paralelo entre os dois. Mas, né, nós vamos dar, né, um pouco mais de conteúdo para saber como é que isso foi implementado. Bem, então, a burocratização do governo. Então, uma das principais características atribuídas ao stalinismo pelos seus críticos, principalmente pelos trotskistas, foi a burocratização do Estado. Então, a centralização do poder nas mãos de poucos. Então, este é um dos pontos mais atacados pelos críticos da corrente stalinista, que acusam que Marx sempre foram contra tal centralização. Então, segundo esses críticos, Marx visava um Estado onde o poder estivesse com o proletariado e que, segundo os trotskistas,
não aconteceu na União Soviética stalinista, onde o poder estava centralizado no poder do Partido Comunista. Bem, então, como não é novidade para ninguém, né, ou pelo menos quem lê um pouquinho, né, ou quem no ano passado, no 8º ano, né, teve, ou, né, no caso, nós estamos vendo isso aqui, talvez no ensino médio, né, no 2º ano, o Marx, ele acreditava na ditadura do proletariado, então o governo do trabalhador. Então, quando nós vemos que o Trotsky, né, ele vai acusar, né, no caso do Stalin, em não abrir, né, a possibilidade de que o trabalhador, que o proletariado, ele participasse da política soviética. E isso vai contra os pensamentos do Marx. Então, isso vai fazer com que houvesse essa rixa também. Bem, então, por quê? Porque o stalinismo, ele concentrava os poderes de decisão nas mãos do Partido Comunista. Isso é um ponto também, né, que nós devemos levar em consideração. Bem, então, os críticos de Stalin consideram a União Soviética como um Estado operário, com deformações burocráticas, e não exatamente um Estado socialista. Então, para Trotsky, né, para os trotskistas, o Estado soviético sob o governo de Stalin se converteu a um sistema que, em lugar de ditadura do proletariado pregada por Marx, constituía-se uma ditadura de uma casta de dirigentes que, embora não fosse proprietário dos meios de produção e nem da classe social, acumularia benefícios e privilégios à custa da classe trabalhadora. Bem, então, os críticos do stalinismo, eles pregam isso, que, diferentemente de promover uma igualdade social perante a União Soviética, eles vão criar uma aristocracia política, e essa aristocracia política, ela era liderada pelos stalinistas. E isso, né, de uma certa forma ou de outra, vai desagradar essas pessoas, né, esses idealistas, né, do sistema político, né, criado pelo Karl Marx. E isso vai gerar várias divergências dentro dessa realidade. E colocando em queixa esse movimento político, né, que nós vamos ver. Principalmente a crítica, né, contra a criação de uma casta de privilegiados, né, levando em consideração também isso. Então aqui, né, nós temos uma iconografia, né, dessa centralização. Então, como o Marx, né, como o Stalin, ele era o comandante supremo, né, do Partido Comunista e dos outros membros da União Soviética dentro, né, desse cenário, né, revolucionário de uma confederação desses estados. E isso, né, de uma certa forma ou de outra, né, vai levar o Trotsky, né, a criticar o seu governo. Então, o socialismo estadista. Então, outra crítica ao stalinismo é a ideia da nacionalização da Revolução Socialista, ou seja, mantê-la na União Soviética. Então, socialismo de só um país. Então, este é outro ponto de divergência entre Stalin e Trotsky. Este último defendia a internacionalização da revolução, ou seja, defendia que a União Soviética espalhasse sua revolução socialista pelo resto da Europa. Entretanto, Stalin argumentava que era necessário primeiro consolidar o socialismo na União Soviética para que, em longo prazo, esse tivesse força suficiente para sustentar a Revolução Mundial. Então, existiam essas duas divergências que eu já tinha citado antes. Né? Então, Stalin primeiro fortificar a União Soviética para depois pensar numa Revolução Mundial. Já Trotsky, ele acreditava numa revolução contínua. O para quê? Para eliminar os inimigos, né? Para ter a eliminação dos inimigos do socialismo. Então, para isso era necessário se acabar com qualquer outra ameaça do sistema, do regime. Né? Então, segundo essa visão, caso os soviéticos se engajassem em conflitos de proporções globais, antes de conseguir proteger-se e defender-se dos inimigos capitalistas e fascistas, o socialismo fracassaria. Então, no caso, é uma questão de organização. Então, primeiro você se fortifica, para depois você tentar, né, lutar contra os seus inimigos em comum. No caso, o capitalismo e os fascistas. Né, coisa que isso, né, nós vimos principalmente na República de Weimar, né, na Alemanha.
Então, o socialismo não estava tão forte ainda na Alemanha para a implementação de uma revolução. E quando eles tentaram essa revolução, né, os fascistas liderados pelo Hitler vai conseguir, né, impedir, vai conseguir derrubar os marxistas do poder. Né? E isso é um problema considerável ali. Isso também vai acontecer na Espanha, né, como a gente viu na Guerra Civil Espanhola. Bem, então, durante seu governo, Stalin converteu a União Soviética em uma potência militar, sobretudo em razão à guerra contra o nazismo e posteriormente a política de ocupação da Europa Oriental e a criação de governos fantoches na chamada Cortina de Ferro. Também aumentou, né, enormemente nessa época e a concentração do poder por parte do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Então, no caso, com o final da Segunda Guerra Mundial, com a derrota dos nazistas, né? Eu sei que a gente não falou ainda da Segunda Guerra Mundial, mas é importante nós levarmos em consideração isso, porque o Stalin, ele se considera um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial e ele vai, né, colocar o seguinte, né, que era necessário, depois da derrota, né, do nazismo na Europa Oriental, era necessário se expandir a ideologia. Então, criando os estados satélites à União Soviética. Então, a Ucrânia, a Polônia e por aí sucessivamente. A divisão, né, da Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental sendo, né, um estado chamado de fantoche da União Soviética, ou estado satélite, onde seu governo seria, né, de uma certa forma ou de outra, manipulado pelo sistema, né, pelo comitê do Partido Comunista Russo, né, soviético. Bem, então o escritor britânico George Orwell, né, então em seu romance político 1984, foi um dos que denunciaram o custo humano do sistema do sistema implementado pelo Stalin. Então, o livro 1984 foi um desses livros, né, que vai, né, criticar o sistema stalinista, principalmente por conta, né, dos campos de trabalho forçado na Sibéria, né, o que é chamado de expurgo, que nós vimos, né, na aula sobre, né, Revolução Russa. Então, o expurgo foi uma forma onde o Stalin, né, ele cria campos de trabalho forçado na Sibéria e também começa a atacar os seus opositores nesses estados satélites. E o custo de vida, né, o custo das vidas, né, que foram resultados, né, desse sistema, levando em consideração que milhões de pessoas morreram por conta, né, do trabalho forçado e também pela política, né, stalinista, também levando em consideração. Não é que o sistema é uma coisa que nós temos que divergir. O socialismo como uma visão ideológica e a teoria e como ela foi colocada em prática. Então, a prática stalinista ela não foi tão bem sucedida, principalmente por conta dessa propaganda negativa sobre ele, que é a questão dos milhões de mortes, né, causadas pelo stalinismo. Bem, então a expansão pelo mundo. Então, diversos governos socialistas implementados em outros países além da União Soviética, principalmente no período de 1945 a 1991, também foram diversas vezes classificados de stalinistas. Então, graças a determinados, né, métodos políticos e econômicos empregados, né, ver características acima, né, que a gente viu as características lá. Então, entre eles, destacadamente, encontra-se o regime de Kim Il-sung, né, e do seu filho Kim Won-il, né, no caso na Coreia do Norte, através da ideologia oficial de Juchen. Né? Então, no caso, né, quando a Guerra das Coreias, na década de 50, então o lado norte, ele é apoiado, né, ele queria seguir o modelo, né, soviético, enquanto o Sul, né, queria continuar o sistema capitalista. Então, isso vai gerar a guerra civil entre, né, sul-coreanos e norte-coreanos, né, criando, né, a divisão do país em dois, no caso, até os dias de hoje. Mas o stalinismo foi uma marca, né, usada pelos revolucionários soviéticos, né, criando essa visão de que a Coreia do Norte ela é um local socialista stalinista
né? Tanto é que dentro desse contexto todo, né, na década de 40, né, durante o final, né, da Segunda Guerra Mundial, tem a Revolução Chinesa. Só que a China, em vez de seguir o stalinismo, a China segue uma outra corrente de pensamento chamado de maoísmo. Então, o que é o maoísmo? É a ideia, né, é a ideologia criada pelo Mao Tse-tung, né, que nós vamos ver também um pouco mais para frente. Bem, então, o stalinismo em outros países, principalmente nos anos antes e durante, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, na década de 30 e até a década de 50, esteve associado diretamente ao alinhamento automático à política de Moscou e do Kromitr, então, no caso, né, do Partido Comunista. Vários governantes desses regimes podem, assim, ser considerados stalinistas, como, né, Maitais Rákosi, da Hungria, o George Dimitrov, da Bulgária, o Clemente Gotiwat, da Tchecoslováquia, o Boleslav, né, Bieruti, né, no caso da Polônia, e o, né, Orlojit, né, Shoibalsam, da Mongólia. Então, esses países vão se alinhar à ideologia, né, stalinista. Então, outros regimes socialistas considerados stalinistas foram ainda, né, o que Ever, no caso, né, do Oxa, da Albânia, o Georgiu, né, Digi, da Romênia, já determinados governos. Então, embora considerados socialistas e autoritários, não se encaixavam na definição do stalinismo, por adotarem outras medidas econômicas de alinhamento geopolítico distinto, como o regime de Tudor, né, Živok, da Bulgária, e de Fidel e Raul Castro, em Cuba, e de Deng Xiaoping, Deng Xiaoping, né, na China. Então, no caso, eles, né, têm um outro modelo de socialismo, né, no caso do maoísmo, que é um ponto importante que nós devemos levar em consideração. Né? Tanto é que quando há a morte do Stalin, o Mao Tse-tung, ele rompe, né, ele vai romper, né, relações com a União Soviética, por conta que ele não acreditava no sucessor do Stalin. E isso vai gerar uma nova corrente de socialismo, no caso, o maoísmo, né, dentro daquela realidade. Então, no entanto, Fidel, no livro A Biografia, As Duas Vozes, do jornalista socialista, né, Ignácio Romanetti, né, fez duras críticas ao Stalin e ao stalinismo. Então, como uma forma degenerada de marxismo, então, a mesma crítica haviam sido feita no programa Roda Viva da Cultura de 1990. Então, entre outros, né, entre outros stalinistas famosos, podem-se citar o grande arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e o Bernard, né, Coard, de Granada. Então, no caso, né, esses pensadores, né, vão tentar, né, vão ser grandes estudiosos, né, sobre o período stalinista, mas, né, sempre levando em consideração, né, que há críticas, como também há elogios. Então, é isso que eu coloquei ali no começo da aula. Então, os fatos históricos nos levam a compreender a história de uma forma. Então, quem vai ter critério, né, a questão de criar um critério de julgamento é o estudioso. E o estudioso, de uma certa forma ou de outra, ele deve olhar seu objeto distanciado dentro daquele contexto. Então, alguns serão a favor de Stalin e outros serão contra. Bem, e a desestatilização, né? Então, no caso, a desestalinização do mundo. Então, o stalinismo no mundo inteiro sofreu um forte revés com a decisão do dirigente soviético Nikita, né, Khrushchev, né, de denunciar ao mundo os crimes de Stalin, no discurso secreto proferido no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 20 de fevereiro de 1956. Então, o Khrushchev, né, então, revelou a longa lista de atrocidades cometidas pelo stalinismo, como o grande expurgo realizado de 36 a 38,
quando se calcula, né, cerca de 15 mil pessoas tenham sido assassinadas, né, e os gulags, o campo de trabalhos forçados, e ainda o genocídio de ucranianos, conhecido, né, como Holodomor. Né? Então, no caso, né, nós temos, né, um dirigente da União Soviética, né, denunciando, né, os fatos que o Stalin ele cometeu. Então, a execução sumária, né, somada teriam provocado a morte de milhões de pessoas. Então, as cifras chegam a 20 milhões, né, de seres humanos. Então, essa tragédia, né, então, este trágico período foi retratado no clássico romance, né, do Alexandre Solzhenitsyn, né, no caso, o Arquipélago Gulag. Então, o que era o Gulag? No caso, eram os campos de trabalho forçado na Sibéria. Então, os opositores também eram executados dentro desse cenário. E isso é um problema muito sério, né, se nós formos pensar, porque isso vai fazer com que, né, todo o movimento socialista ele seja, né, materializado e cristalizado em Stalin. Qual é o maior problema disso tudo? É que nem todo marxista, né, ele segue aquele princípio, né, desse modelo, né, no caso do stalinismo. Então, no caso, né, isso vai gerar vários problemas, né, até os dias de hoje, né, se cria um conflito. Lógico, né, os dados têm que ser, né, denunciados. E o que ele fez foi uma forma, né, de promover essas denúncias e levar à luz, né, aquilo que estava, né, de uma certa forma ou de outra, né, escondido durante a cortina de ferro. Bem, então, com as denúncias de Khrushchev, né, que também criticou o culto à personalidade dos líderes socialistas, militantes do Partido Comunista de vários países optaram em reavaliar o alinhamento às diretrizes de Moscou e anterior à adoração do Joseph Stalin. Então, tal processo ficou conhecido como desestalinização. Então, no caso, né, esse período foi uma tentativa de você mudar a forma, né, de ver o socialismo, desvinculando o socialismo da imagem do Stalin. Né? Esse é um ponto também necessário de nós começarmos a estudar, a compreender. Então, entretanto, algumas lideranças comunistas de outros países optaram em manter-se fiel ao modelo stalinista. Foi o caso de Mao Tse-tung, da China. Então, no caso, né, mais tarde envia, né, Enver, né, Hoxha na Albânia. Então, ambos chegaram a cortar relação com o resto dos países do bloco socialista na década de 60. Então, a China continuou a ideologia maoísta e a Albânia rejeitou, né, a coordenação do 20º Congresso do Partido Comunista, então, e declarou fidelidade ao legado de Stalin, em nome de uma suposta lealdade marxista-leninista. Então, a partir de então, passou-se a diferenciar do Partido Socialista Real. Então, o pró-soviéticos ou pró-albaneses, ou, né, roxistas, e o maoísta, né, o pró-chineses. Então, no caso, existiam essas divergências. Então, com essas denúncias, né, principalmente sobre a questão de você combater, né, no caso, a questão de culto à liderança, então você vai fazer com que esses líderes eles deixem o partido. Né? E isso é um problema, né, a ser considerado. Bem, então aqui nós temos, né, algumas iconografias. Então, essa foto foi tirada em uma manifestação stalinista na Inglaterra, né? Então, existem, né, no caso, né, correntes stalinistas em países capitalistas, né, usando como base a teoria de Marx, né, que primeiro, né, se tem o capitalismo e depois as contradições do capitalismo levará, né, ao socialismo. Bem, então, qual é o tema da próxima aula? Então, a gente vai começar a trabalhar a Segunda Guerra Mundial. E como a Segunda Guerra Mundial ela vai, né, fazer com que surja uma nova ordem no mundo, né, a partir daquele momento. Então, no caso, nós vamos, né, discutir um pouco esse período tão complicado da história mundial. Bem, então, acredito que tenha sido isso. Né? Agradeço a todos aqui, né, por estar me acompanhando. Eu sei que o vídeo ficou bem extenso, mas acredito, né, que ficou válido, né, por conta da sua, né, assim, dos dados, entre outras coisas, e desmistificar tudo que foi feito, né, em nome, né, do Estado. Bem, então, muito obrigado, agradeço a todos. Se gostou do vídeo, aqui deixe seu like, deixe seu comentário. Se tem alguma sugestão de novos temas, né, é só deixar aqui embaixo, né, nos comentários
né, esse pedido, que assim como possível eu realizarei. Bem, então, muito obrigado, até mais, né, e vamos continuar debatendo a história, porque isso que é importante. Muito obrigado e até mais.